Bom dia a todos os amigos do canal Sabedoria do Ser. Um grande dia a todos e aqui estamos uma vez mais para honrar a sabedoria universal e temos mais uma missão a fazer a comando do grande cosmo, sempre na tentativa de esclarecer algo sobre a história universal e trazer à memória e ao nível de consciência quais são os registros de nossa raça e quais são os parâmetros verdadeiros para tudo isso que vivemos e como podemos voltar à unidade do ser. Alguns amigos nobres, muito elevados, observaram que a sabedoria suprema é unitária e ela está completamente unificada, não tem presença de dualidade na sabedoria suprema. E essa é uma observação muito relevante e verdadeira. Contudo, para fins didáticos, como eu percebo que tenho de fazer instrução e não apenas falar, resolvi expandir essa estrutura da unidade para a dualidade e estabelecer comparação, pois senão o didatismo, os fins educacionais não são atingidos, pois quem está na pluralidade e é iniciante ou de nível médio não consegue entender um satsang ou uma presença unitária de uma vez, diretamente e assim, de repente. Então eu espero que a iluminação esteja suficiente e vou começar a falar algo sobre esse pequeno gráfico aí, esse desenho, pois só desenhando mesmo para levar isso adiante. Apenas falando, vejo que a eficiência é menor, então optei por desenhar e vou passar a explicar o que quero representar aqui. Bem, tenho falado em trabalhos passados aí no canal, né, sobre a queda, né, a rebelião cósmica, que é uma história multirreligiosa, né, e então isso faz parte da história universal, né, a história da nossa raça. E ao que tudo indica, houve problemas no mundo da unidade, né? No mundo do Um, que é o mundo da iluminação, o mundo da alma, o mundo de Deus. E houve uma oposição interna nesse mundo do Um, né? Um dos filhos, uma das criaturas, alguém se resolveu fazer oposição à luz, né? E é claro que nós só podemos falar por símbolos e há mestres muito mais visionários, né? E que conseguem entrar nesses registros com grande e maior eficiência, que podem contar essa história com mais minúcia, mais detalhe. Eu faço o que posso e estou aqui a serviço do Supremo, do Altíssimo. Então estou fazendo o que posso. Então o que acontece? Houve uma oposição à luz em um determinado tempo, em um determinado espaço,
e houve a chamada expulsão do paraíso, né? A expulsão da unidade. O todo cósmico teve que tomar essa atitude, pois essa rebeldia dos cidadãos cósmicos lá no paraíso, né? no Uno, estava causando problemas, né? Desordem, enfim, originou-se essa rebelião. E assim sendo, houve a expulsão do paraíso, né? A expulsão do paraíso para fora, né? Do reino do Um originou-se o reino das sombras, né? Ou o reino dos rebeldes a Deus, né? Então esses rebeldes que foram expulsos do paraíso, do reino do Uno, do Um, eles originaram o reino do Dois, um segundo reino, né? O reino da oposição, ou seja, os seguidores do opositor, como está escrito aí, né? E originou-se o mundo material, né? O mundo da matéria e o mundo do materialismo. Há até histórias de que foi aí que foram originados os corpos físicos e a divisão entre homens e mulheres, né? Porque no mundo unitário não há essa divisão, não há homens e mulheres, mas só almas, né? Só anjos que são unitários, não são divididos ou partidos. Bem, então esse mundo foi o destino dos que fizeram oposição à luz, né? Que fizeram oposição à luz. Por algum motivo se acharam no direito de fazer oposição à luz. E foi por isso que, quando veio o Cristo, naquela passagem que citei ontem, né? Chamou os egos de filhos do diabo, né? Porque ele sabia, ele veio da luz, veio do mundo unitário e sabia que havia acontecido todo esse processo, e então ele falou a verdade, né? Falou que quem está no mundo das sombras, né? O mundo dos rebeldes a Deus, foi expulso daquele mundo unitário uma vez e tornou-se um ego, tornou-se uma pessoa dividida, uma pessoa particularizada no mundo que é esse mundo onde vivemos, né? Essa sociedade que foi instituída e lentamente chegou a esse ponto bastante complicado que nos encontramos hoje. E esse é um dos motivos que me fez iniciar esse serviço ao Altíssimo, né? Porque alguém tem que trabalhar no sentido positivo, né? E falando em sentido positivo, aqui temos uma diferença de polaridade, né? Entre o mundo 1 e o mundo 2, as polaridades não são as mesmas, né? Isso aqui é a negação da luz, né? Então, as sombras, ela contém um aspecto negativo em relação à luz. Ela nega a luz, né? Foi o mundo formado pelos que negaram a luz. Então, é um mundo de aspecto negativo, o mundo onde vivemos. E os grandes instrutores dizem, né, que os que estão aqui nesse mundo têm todos essa estrutura, né? De seguidores do mal, né? Então, constituídos no ego, formaram uma grande ilusão, né? Sobre tudo, é um mundo completamente iludido, pois quem nega a luz cai imediatamente na ilusão, né? Isso é uma ilusão por primeiro, né? Negar a luz é uma ilusão por primeiro. E então formaram sobre si mesmos ideias erradas, né? Já lá naquele núcleo inicial foi formada a primeira ideia errada, né? Que é a oposição à luz.
E lembro os senhores e senhoras que isso tudo já tem muita minúcia teológica em todo mundo aí, muito material sobre isso, tá? Eu estou fazendo só um pequeno gráfico e fazendo comentários superficiais sobre isso e gerais, né? De toda forma, estou aqui inserindo alguns elementos que na minha formação fui refletindo e então pude desenhar esse pequeno gráfico e isso aí eu desenhei agora, né? Isso tudo está no meu interior e faz parte da minha estrutura ontológica, ou seja, a estrutura do meu ser sabe de tudo isso, né? Lentamente eu fui pesquisando e me informando e agora eu sou capaz de ensinar sobre isso. Não é algo que eu vi e peguei esse gráfico e não é uma coisa mental, é isso que eu estou querendo dizer, né? Isso é sabedoria do ser, não é sabedoria da mente, nem da mentira, né? Isso é até onde podemos levar a voz a história universal, né? E observei aí também que isso é uma questão de memória, né? E é uma questão de nível de lembrança da história universal. Então nós sabemos que um avião passou aí, né? Desculpem. Então nós sabemos que para nos lembrarmos disso, isso é aquela velha reminiscência, né? Que Platão também fez alusão e disse que a questão da verdade não é uma questão de inventar nada, é uma questão de nos lembrarmos, né? Uma questão de memória, de nível de lembrança. É uma questão de nos recordarmos, né? Então parece ser assim. É uma questão de meditarmos profundamente sobre isso e passarmos a compreender essa história, né? E isso constituirá, a certo ponto, um nível de lembrança, né? É como dizem, a fixação da matéria, né? Isso precisa ser compreendido, né, por cada um de nós, pois é nossa própria história, é a história das polaridades, das dualidades que vivemos e que, se não for compreendido e transcendido, né, se nós não fizermos o retorno ao mundo da unidade, se nós não fizermos a reentrada, nós estaremos perdidos para sempre no mundo das sombras, né? No mundo dos rebeldes, né? E seremos isso aqui, né? Não vou nem falar, já falei o nome. Nós seremos isso aqui, ó, tá? E estaremos submetidos a isso aqui. E seremos todos materialistas e não muito inteligentes, né? Porque quem é materialista às vezes se acha que é muito inteligente e eu afirmo com todas as letras que inteligente mesmo é quem tem isso aqui desenvolvido, ó, o nível de lembrança da história universal, né? Isso é inteligência. Agora, ser materialista, né? Seguir isso aqui e acumular isso aqui, não é preciso ser muito inteligente, não. É um nível parco de inteligência. Não dá nem para chamar de inteligência, né? Na verdade, eu evito de falar palavras negativas, mas não é preciso inteligência para ganhar dinheiro, né? Pois tudo isso está submetido a esse reino aqui, né? A esse reino aqui, tá? Então, é basicamente isso que tenho e tive a comunicar aos senhores e senhoras. E é claro, essa matéria, essa disciplina, essa observação, ela é inesgotável, né? Quanto mais entramos nisso, mais nos lembramos. É possível ainda inserirmos muitos elementos de luz aí, de saber, né? E
temos que ir devagar. Lembro apenas no final desse vídeo aquela passagem então cristã sobre, né, aquele nascer de novo para entrar no reino dos céus, né, no reino da unidade. Então esse nascer de novo significa um movimento aqui do reino desse mundo, né, para o que está dentro de nós mesmos, né, gravado como lembrança eterna, a reentrada para o reino de Deus, né, do reino da alma, ou seja, realmente despertarmos a alma dentro de nós. Isso não tem nada a ver com morrer fisicamente e muito menos deslocarmos-nos a um local, um espaço físico diferente deste que nós estamos, pois esse mundo, né, esse mundo é psicológico. Isso é um isolamento psicológico, é um banimento, né? É uma expulsão psicológica. Nós fomos expulsados do melhor de nós, que é Deus, né? Do melhor de nós, que é luz, do melhor de nós, que é a alma, e todos temos adentro, ok? Então, não é esse retorno ao segundo nascimento, ou retorno à casa do Pai ou ao céu, não tem nada a ver com coisas aí que imaginamos fora, acima, né, no céu, né? Tem nada a ver com isso. Isso aqui é o centro de nós mesmos, é o autoconhecimento completo, pois nós somos partes de Deus, né? Nós não somos isso aqui, né? Aliás, até a maioria né? Partes disso aqui, né? Tem sido partes disso aqui, ó. E nós temos que nos tornar, voltar a nos lembrar e nos tornar partes disso aqui, ou desse grande ser universal, que é a verdadeira casa, né? Tá? E compreendermos o que é a unidade e sairmos do mundo dos opostos e da separação. Aos poucos, se o grande cosmos permitir, irei explicando, irei levando a vós essa sabedoria do ser, que é universal e não está sujeita às opiniões, mas sim à compreensão daqueles que forem inteligentes. Um grande dia a todos, muito obrigado e até a próxima oportunidade.